Right now, at this moment, you're listening to the sounds of Prince Haru from the Kuntanawa Nation in the Amazon. Soak in these sounds for a moment and get ready, because today, on this episode, Prince Haru joins us to tell us some of the most ancient wisdom that he's been passing down from generation to generation. Mãe iluminou Ogum chegou em seu cavalo, ele veio preparado no uri do orixá. Yara, uma índia encantada, vem da fonte sagrada de Mamã e Iemanjá. Chegou da floresta, chegou, beija-flor nos chamou para ir viajar. Jurema, és cabocla de pena, chegou com Iracema, és mamãe Jurema. In the serene yet vibrant landscape of the Amazon rainforest, Prince Haru of the Kuntanawa Nation, he stands as a beacon of resilience, renewal, and hope. Prince Haru and Dr. Haida Kuntanawa are the recognized leaders of the Kuntanawa Nation. They're an indigenous community in the Amazon rainforest in Brazil. Together, they guide their people with a shared vision of preserving cultural heritage, protecting sacred lands, and fostering global awareness. It is an honor today to have Prince Haru join the Evolutionary Podcast. So hold on tight as Prince Haru joins us today from the Amazon rainforest. Thank you so much for joining the Evolutionary Podcast today. It is an honor and a deep privilege to have Prince Haru and Haida here in ceremony and conversation with us around the important work they're doing in the space they're holding in the Amazon. Prince Haru, welcome to the Evolutionary Podcast. We'll start with you. Thank you for joining us. Could you tell us a little bit about where you are located and a little bit about the history of the Kuntanawa Nation? Thank you so much. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, pelo espaço de poder conversar um pouco e falar um pouco do nosso povo aqui, também da Amazônia. Isso é muito importante, ter esse espaço da mídia social, né, para poder trazer a nossa história, a nossa visão. Então, o povo Kuntanawa é um povo que faz parte da família Pano, é uma conjuntura de constelação de diferentes povos, né? Mas tudo na verdade, os clãs diferentes, mas é a mesma família. E o nosso clã é o clã das palmeiras e das estrelas, é assim que a gente se simboliza. E ao longo desses anos, né, com o processo de colonização, o povo Kuntanawa ele foi bem afetado com o processo do genocídio em 1911, depois com a escravidão na década de 70 até os anos 80, 90, e enfim, a partir desse momento é que a gente vem trabalhando a nossa liberdade e reerguendo como povo, como uma nação. Na década de 1911 o genocídio e na década de 70, dos anos 70 até os anos 90, foi o ano também da escravidão com a colonização da borracha, enfim.
And you, in this work of understanding how the Kuntanawa Nation is really able to maintain the culture and traditions amidst so much change in the Amazon, could you tell us a little bit about how you've noticed the Amazon and the areas around the Kuntanawa Nation changing over the past many years? Então, na verdade, isso é bem visível por todos, porque todo território que é colonizado, que é violentado, violados o direito dos povos, ele gera danos muito grande. E aqui não foi diferente, né? Que tem sido um grande desastre, né? Com toda essa, esses massacres aos povos, e, enfim, essa mudança de cultura. E uma das principais mudanças é a questão educativa mesmo das pessoas que não conhece o bioma, que não reconhece as culturas, que não sabe os valores que a floresta tem, que a biodiversidade tem. Então isso gera um impacto muito grande com a ignorância, isso é devastador, porque as pessoas não sabem o que são as plantas, não sabem o que se representa essa conexão, né, com a nossa origem, dos povos indígenas, então os não indígenas, eles não compreendem essa realidade. Então isso é intencionalmente trazido como de costumes, né, de cada colonização e invasão de um território, as pessoas tentam apagar a memória, o conhecimento daquele povo. E aqui a Amazônia, o conhecimento dos povos indígenas, ele é primordial para o sustento desse bioma. Isso a gente precisa incluir no sistema, no plano, né, de emergência, principalmente para enfrentar a crise climática, que é um problema muito sério para a nossa região e para o planeta Terra. Então, o que eu vejo, assim, nós precisamos, de maneira urgente, introduzir os conhecimentos dos povos indígenas com essa tecnologia ancestral às novas tecnologias. A gente precisa inserir isso para levar de uma forma mais expansiva e mais, com mais um volume de mais rapidez, para chegar mais rápido nas pessoas, para entender esse conceito, a educação, né, trazida baseada na ancestralidade. Utilizar essa tecnologia da atualidade, as tecnologias modernas, as virtuais, para introduzir a tecnologia tradicional, que é dessa da conexão com a divindade, com a natureza, com o entendimento da realidade da vida, né, da importância da vida. E isso sucessivamente, não somente da Amazônia, mas eu acredito no planeta inteiro, porque nós não podemos perder essa conexão de que nós somos parte de todo o planeta. Então, o problema que afeta a Ásia, afeta a Amazônia, afeta a Europa, afeta todas as Américas, né? Enfim, a África. Nós precisamos saber que o mundo é um só. A gente, como ser humano, a gente não pode perder essa essência, ser tomada pelas tecnologias, esquecido que a gente é uma tecnologia também muito poderosa. E essa é a minha concepção de como que a gente consegue lidar com tudo que nós envolve a gente, como é que você consegue tratar cada coisa, né, do que nos envolve. Muitas vezes você coloca culpa em todo mundo e às vezes você acaba esquecendo de que você é parte de tudo isso. Como é que nós podemos mudar as nossas atitudes, como é que nós podemos inspirar as pessoas a, a evoluir e a valorizar, né, a vida. Não evoluir não é desvalorizar a vida, mas sim de honrar o que a gente está fazendo aqui como ser humano nesse planeta. Yeah. As you are bridging what is ancient traditions and wisdom with current modern day shifts in climate and the environment, but also in our psyche and our hearts as humans, your role as a prince of a nation that very much is a steward of hope to so many people, when you're speaking about educating, and please correct me if I'm wrong, but I'm hearing that it's about educating also the indigenous people within the Amazon as well as Westerners. It's educating everyone. Is that correct? Is there also a need for people that are indigenous and native to the land to also not run away from traditions? Do you notice that it's hard to keep people excited about ancient
traditions and wisdom because they're getting attracted to what the modern world offers? Nós eu particularmente eu vejo que as tecnologias do passado eram muito mais avançadas do que a da atualidade. Parece bizarro, alguns vão rir até talvez quando eu colocar esse conceito, mas eu tenho certeza disso hoje olhando, refletindo com tudo que eu tenho visto aqui dentro da Amazônia, com as memórias dos ancestrais, eles eram muito mais evoluídos do que a gente hoje. Eu falo isso como parte indígena e como também como não indígena, com o conhecimento que eu tenho do mundo global. Eles eram muito mais evoluídos como ser humano, eles eram muito mais conectados com tudo. Eles sabiam conversar com o céu, com as estrelas, com os astros, com a lua, com o sol, com as plantas, com os animais, com os rios, com o vento, com a chuva. Enfim, existia uma conexão de uma tecnologia que a vida era muito mais importante do que hoje. E com toda essa tecnologia virtual, sem espírito, nós estamos perdendo essa essência. Isso é geral, eu estou falando de uma maneira geral, de um modo geral, porque por isso que eu falo da tecnologia, que isso que eu gostaria que você traduzisse, Vitória, que é muito importante, porque muitas pessoas se perdem nisso. Elas acham que a educação ela foi perdida. Ela não é uma coisa que tem que se inventar. Ela foi perdida. Nós precisamos resgatar a educação real de tratamento, de respeito, de honra, de consideração, de conexão, para saber chegar, né, o que nós somos como seres humanos. That's beautiful. Thank you. E para mim, sim, para mim a tecnologia, por exemplo, a tecnologia virtual é muito importante. Nós estamos aqui, vocês do outro lado do continente, e eu aqui falando com vocês daqui, essa é uma questão muito poderosa, a gente tem que reconhecer. Mas uma outra coisa é você também, como pessoa, conectar através das plantas sagradas que você toma elas, e você conecta com outro universo, com outros astros, com outros seres. Essa é uma tecnologia mais poderosa do que mesmo a tecnologia virtual. Isso é muito poderoso, a gente tem que reconhecer isso. As nossas origens, você conseguir reconectar com o seu passado, corrigir aqui com o presente, entender o presente e preparar para o futuro. Essa tecnologia, ela nos dá essas condições. Eu queria só colocar uma questão muito importante, a gente tem que começar a falar com mais liberdade sobre as tecnologias ancestrais, sobre as plantas sagradas e sair dessa ideia do show de xamanismo. O líder espiritual. Não existe nessa terra líder espiritual no meu conceito, mas é a minha opinião. Os líderes espirituais, eles estão no mundo espiritual. Aqui existem pessoas físicas conectadas aos espíritos. E nós precisamos falar disso, sair dessa ilusão de querer reverenciar como pessoas aqui, como deuses aqui, mas a gente precisa se tratar como ser humano, se honrar, se respeitar, se considerar e aprender os princípios de conexão com o mundo espiritual. E aí, na minha concepção, há líderes humanos conectados com líderes espirituais que pode ajudar muito a humanidade no conceito de uma compreensão, mas que a compreensão da espiritualidade é uma coisa individual de cada pessoa. Cada pessoa tem a sua compreensão individual a partir das suas experiências, a partir das suas conexões, e cada um vive a sua própria realidade conectada com a dos outros, que é isso que a gente tem que entender, que precisamos honrar o espaço do outro também, para que a gente possa estar no espaço mais seguro. E isso eu não estou falando para ofender nenhumas pessoas que se consideram líderes espirituais, eu estou falando realmente a minha opinião com total tranquilidade, né? Também não estou desafiando a ninguém. Porém, o que eu acho é que a gente precisa estar no estágio de mais humildade, no estágio de mais sensibilidade, de entendimento e, ao mesmo tempo, também de estar mais aberto a apoiar e também receber os apoios quando a gente tem a nossa vulnerabilidade, porque muitas vezes está cercado de egos e, às vezes, a gente perde a oportunidade de evoluir e de receber o suporte que a gente precisa como ser humano, porque você se fecha para isso. Thank you. And there's so much to explore deeply in your really wise words. I am curious as to why you think humans have fallen so far astray, meaning we are pillaging and extracting from our natural ecosystems. And the word we I use very generally, not all of us, but in general, nations and corporations are mining and destroying, cutting down rainforests and destroying coral reefs.
there's so much climate disaster. And in your opinion, why have humans fallen into such a poor relationship with Mother Nature, with Earth, Gaia? Why have we lost our connection? O áudio não saiu, Citoreste, não sei se foi a minha internet, a sua, que acabou não saindo aqui teu áudio da tradução, que fez a humanidade perder, né? Primeiramente, eu acho que existe uma separação muito grande entre o vínculo do ser humano com a natureza, desde que a gente começou a criar as tecnologias virtuais, começou a criar outros tipos de tecnologia, a gente se afastou da Terra. Pessoas que não pisam mais nem na terra, pessoas que não tocam a terra com as mãos, pessoas que não sabem, não pega mais uma fruta no galho, pessoas que... Então a gente começou, é claro que a humanidade evoluiu, cresceu muito, então as pessoas se afastaram, criando outro tipo de relação com a terra e que não se relacionam muitas vezes. Quantas pessoas que só saem das suas casas, entram nos seus carros, entram nos seus escritórios, nos seus espaços de trabalho, e não tem mais esse contato com a natureza real, e sim com aquilo já virtual. Então, o desequilíbrio com isso foi muito grande. E as pessoas começaram a acumular suas riquezas, e criaram ganâncias e perderam a essência. Por que a gente está aqui na Terra? Para quem a gente está trabalhando? O que importa de você ser tão rico e daqui a pouco você vai sair dessa Terra, você não vai levar nada de tudo isso. Então, essa parte fez com que a humanidade perdesse, né, sua essência de saber honrar a terra, honrar a biodiversidade, que faz parte de toda a nossa vida. Então, na minha concepção, não sei se faz sentido, mas eu acho que são coisas simples, como, por exemplo, nadar no rio, você plantar o que você precisa comer, que seja, você não vai plantar tudo, é claro, mas você plantar algo, uma fruta, um pé de fruta que você precisa comer, você ter o contato com ele, você ter o contato, você ouvir um som de pássaro cantando, você ajudar essa conexão com a natureza, você tomar uma planta sagrada, muitas vezes você tem um problema que muitas vezes não é nem preciso você tomar um remédio, mas você aí precisa só tomar uma medicina para você poder se conectar com a sua força de cura, de curar, né? Aquilo ali é uma depressão, é um trauma, é alguma coisa. Então, por isso que eu oriento as pessoas que a gente precisa o tempo todo estar se reconectando com nós mesmos. Aí, a hora a gente quer conectar o nosso telefone, toda hora, quando cai a tecnologia, a gente quer conectar, e a gente esquece de conectar nós mesmos com a nossa história, com a nossa essência, o que nós somos como pessoas. Yeah, specifically me, I love my life. Love my life so much. I know perfect beings, human beings, mas I love my life. I like the connected to the many other lives, outros beings, because it's coming me strong. It's for me, it can be strong when I connect with beings, ou com outros seres. Eu me sinto mais forte, eu me sinto parte. A gente é parte de tudo aqui nessa terra. Se a gente entender isso, a gente vai proteger mais, a gente vai ser mais protegido, a gente vai valorizar mais, a gente vai ser mais valorizado, a gente vai viver mais. And Prince Haru, he's connecting to the earth in so many ways. We had a chance to pull up some of his singing and songs inspired by his time in the Amazon, working with indigenous communities. His songs are ceremony, and they are the cultural heritage of his people. Here is a short peek into Prince Haru's singing and song.
You can just feel through your body and your bones how deeply connected and embodied Prince Haru is. His work has been incredibly vital to inspire so many people. And it's more than just song. Has there been for you, Prince Haru, in this work of connecting more deeply with plants, but also you are deeply responsible for the tribe, for neighboring tribes and neighboring villages in Brazil, in the areas around where you live in the Amazon. What has been the approach that Kuntanawa Nation has been taking towards environmental conservation? Or in what ways have you been working to try to stop the continued ways that the Amazon has being destroyed and cut down and lost to loggers and that are encroaching on the Amazon natural beauty and land? Yeah, interessante because muito interessante porque eu sou uma liderança indígena do meu povo, eu sou líder, eu me considero príncipe da Amazônia, mas eu não estou atrelado a apenas uma coisa. Por exemplo, eu sou só uma pessoa que faz medicina. Não, eu planto medicina, eu planto comida, alimentos, frutas, agriculturas, eu construo casas, eu sou arquiteto de tradicional, engenheiro tradicional do meu povo, de construção dos nossos lares, eu dirijo barco, eu dirijo cerimônias, as cerimônias, eu jogo futebol, né, então assim, tudo eu faço muita coisa e tem muitas responsabilidades, estar à frente da política, do planejamento da vida do povo, do futuro do povo. Então, isso para mim, por isso que eu falo, isso é viver mais. Viver mais. Viver mais não é viver apenas passar a vida vivendo, envelhecendo com tantos anos, mas é viver mais, é fazer parte de tantas formas de vida que a vida oferece. E isso para mim, assim, a gente precisa conectar todas as nossas ações à proteção. A proteção da Amazônia, ela depende de todos nós. Ela depende de todas as pessoas do planeta, porque todas as pessoas do planeta dependem da Amazônia. E aí eu quero falar depois, desculpa essa história que estou falando bastante, mas eu quero falar mais uma coisa muito pontuais para a gente poder ajudar a salvar a Amazônia e as pessoas também da Amazônia e do planeta. Yes, I talk to you because I have different work inside my village. The Amazon, the planet. I play soccer. I talk the politics inside, teach my people from many things inside the environment, everything here was work together. I build a home. I architect, traditional engineer for build many things. I hunting, I fishing. Eu faço todas essas formas, né, de trabalhos também para ajudar a salvar a Amazônia. Você tem que estar conectado com ela. E o nosso trabalho de proteger faz parte de todo esse processo dos nossos afazeres dentro da Amazônia, né, para mostrar ao mundo o valor que a gente tem aqui. E isso, então, o que eu queria falar, com todas essas ações, nós estamos fazendo para chamar a atenção nossa mesmo, inspirar a nós mesmos a ser protetores, guardiões da floresta, guardiões dos nossos conhecimentos, da nossa ancestralidade, saber utilizar as novas tecnologias, principalmente as mídias sociais, para mostrar a importância do que é a Amazônia. Não é só demarcar os territórios, mas também como conduzir nossas políticas dentro. Plantar as árvores para repovoar a floresta, para salvar as espécies. E dentro, por exemplo, dessas ações como o futebol, nós estamos envolvendo o mundo, de chamar as pessoas para plantar árvores, para cuidar das árvores que já existem, das árvores nativas, das árvores adultas, e plantar o que foi desflorestado para o equilíbrio climático. Então, o futebol, ele hoje, o mundo inteiro vê ele, quando nós estamos chamando, inclusive a gente está falando num evento chamado Copa das Árvores, para tornar os atletas guardiões da floresta, da vida, dos conhecimentos, para poder ajudar o mundo nesse processo e a Amazônia em si. The Cup of Trees. Have you found your work with the United Nations? I know you went to the United Nations to attempt to help educate and bring awareness to what is happening in the Amazon. Has that work created an impact? Do you see the United Nations as being an important part
in supporting the health and the ecosystem of the Amazon, but also the indigenous tribes there? Aí tem que se o meu pensamento é que eu não tenho uma relação profunda com as Nações Unidas, eu tenho minha visão relacionada a isso. Eu acho que as Nações Unidas precisam se envolver muito mais, de forma mais real, com as tradições dos povos indígenas e escutar, entender e apoiar os povos indígenas para fazer de maneira autêntica, não apenas para manipulação, enfim, mas de maneira real. Utilizar a sabedoria indígena para ajudar a humanidade, nos seus conceitos tradicionais, sem imposição, que os povos têm a liberdade de poder não apenas viver as suas práticas, como também de disseminar os seus conhecimentos para o mundo. Já. E com isso também eu não estou dizendo que, por exemplo, nós, povos indígenas, somos salvadores do planeta, vamos salvar o mundo sozinho. Não. Temos problema também. Muitas coisas que a gente precisa mudar, evoluir, conectar, reconhecer, porque não existe um mundo fora. Os povos indígenas não são fora de outro mundo. Nós, povos indígenas, compartilhamos do mesmo mundo que todos os não indígenas também. E como ser humano, eu estou falando como ser humano, a gente precisa reconhecer os princípios, os valores de cada nação, de cada povo, de cada continente, de cada bioma. A gente precisa entender esses processos primordiais para que a gente possa evoluir como ser humano e como um mundo melhor. Eu não sei se faz sentido para muitos. Hoje a humanidade perdeu a sensibilidade de tratar profundamente com aquilo que a gente precisa, e às vezes a gente não tem tempo, a gente quer tratar tudo de superficial, e às vezes as pessoas preferem dar atenção a coisas que não tem sentido, que vai fazer ele rir, de que olhar as coisas sérias, que vai fazer ele realmente evoluir, e realmente ele feliz. Muitas vezes as pessoas querem apenas rir, se divertir, esquece da felicidade, da realidade e da autenticidade. Nós precisamos, como ser humano, lembrar a nossa autenticidade, o que nós somos aqui? Não somos qualquer coisa, somos seres humanos. Para mim, os seres humanos, para a nossa espécie, a gente tem que se tratar como importante. E como ser humano mesmo, a gente tem que lembrar a nossa autenticidade, o que nós estamos fazendo aqui, qual é a nossa missão, por que nós estamos fazendo aqui. E não viver apenas, de uma forma superficial e apenas, por exemplo, as companhias que são criadas, às vezes parece que elas criam para o controle, controlar as coisas. Por exemplo, os governos, hoje eles estão trabalhando apenas para tentar controlar o mundo, em vez de libertar o mundo, em vez de cuidar, de proteger o mundo das pessoas. Então, isso está muito controverso, a gente precisa falar sobre isso com autenticidade. Yeah. Então, assim, para mim, particularmente, nós precisamos, como seres humanos, precisamos unir as nossas forças. A nossa espécie está vulnerável. A gente passando por muitos problemas, muita dificuldade de depressões, traumas, desespero, tantas doenças no mundo. E a gente também tem coisas boas. Nós temos tantas coisas boas que podemos criar um outro universo, de potencialidade que a gente tem, e trabalhar com realidade e trabalhar com amor para a gente poder aproveitar mais o que nós somos. Eu, particularmente, I love my life, I like me, I enjoy my beautiful things inside me, everything I coming from me, I love it. E para mim, eu gostaria de deixar essa palavra a todo mundo. Ter autoconfiança, ter o amor próprio, o amor de poder querer cada dia mais existir, estar esperando o próximo dia para que a gente possa ser melhor ainda, viver melhor ainda, buscar e servir aos outros. É assim que eu vejo cada dia. E dentro desse conceito eu queria colocar só mais uma observação da nossa capacidade. Hoje a gente vive submisso ao mundo do capitalismo, do poder econômico, que a gente não sabe, não está sabendo utilizar esse poder. Ele é muito poderoso, mas a gente tem que saber utilizar esse poder. A gente não tem que se apropriar dele. O que fica do mundo capitalístico, do poder capitalístico, ele é uma energia. O que fica é os resultados das ações que a gente faz. Então a gente tem que fazer com aquele momento as ações e repassar para outras pessoas, para outras fontes. O mesmo que fez ali, passar para outros lugares para fazer. A gente não pode prender
a riqueza do poder capitalístico nas mãos de uma pessoa, de poucas pessoas. A gente tem que disseminar isso para o mundo. E a história, eu falei uma coisa que acho importante, né, ser traduzido, que é o poder do capitalismo, que é de fazer. Quando ele está aqui, ó, nesse lugar, ele vai fazer aquilo, você tem que utilizar ele da melhor forma para construir as melhores coisas e liberar ele para outro lugar, para fazer lá também. Então você não pode prender nas suas mãos esse poder. É uma energia, ele tem que passar. Sim, os valores do capitalismo, ele passa, por exemplo, que eu vou precisar? Vou fazer uma casa, então eu vou precisar de tanto, vou fazer uma determinada ação. Eu preciso desse capitalismo, eu preciso de 1 milhão para fazer isso. Esse 1 milhão tem que passar rápido ali, deixar aquele legado feito e passar para outras pessoas. Ele não tem que ficar preso às minhas mãos. Ele tem que ir embora, passar para outras energias, direcionado a outras fontes. E ele só tem que estar consciente para fazer cada coisa que ele passasse, coisas verdadeiras, coisas reais, né? E coisas que venham beneficiar de uma maneira coletiva, ou que seja individual, mas que seja de maneira real e saudável. Yeah, that seems to be, for me, a big part of why we are experiencing so much pain and splintering of our communities and people around the world, is because so much wealth is concentrated into the hands of so few people. And the desire to accumulate more and more and to gather all the resources for oneself. And there's kind of this ego that's a part of this me first attitude that is prevalent within the consciousness of those who are in positions to accumulate and to hoard all these resources, which really belong to everybody on the planet. It's not just a few people, but it should be for everyone. And if we learned how to share and we learned how to distribute through equitable ways, then I think we would also, in the same spirit, we would also honor the natural resources of the earth. I think that is one of the fundamental problems in our human psyche, is so wrapped into this idea of scarcity. Yeah, eu particularmente, a minha grande missão nessa terra é de proteger o futuro das novas gerações. E como proteger? Construindo alianças, boas relações, entendimento, respeito, né, entre tudo e paz. Construindo paz, emissões de paz, relações de paz. E para isso a gente precisa quebrar essa barreira do desconhecido, a gente precisa se unificar, a gente precisa se reconhecer. A gente é um povo único. A humanidade, porém com diferentes costumes, tradições, práticas, que deve ser valorizada, introduzido e utilizada para o bem da humanidade e de outras espécies também. Prince Haru, you mentioned earlier the word ceremony, and not all of our listeners really understand and know what ceremony is. So just give us an explanation of what ceremony means to you and in your heart. And when people come to sit with you and Hira in ceremony, like, what does that mean? What are they doing? What are they experiencing? What is the full experience that one has in ceremony? Bem, na minha opinião, a cerimônia, na verdade, ela, na verdade, são momentos sagrados que você se conecta e busca dentro das suas meditações de conexão que você tem com as plantas sagradas e ao entendimento para o que você precisa. Tem hora que você precisa de cura para os seus traumas, para alguma coisa que você passou na vida que te traumatizou, ou para alguma depressão que você tem na sua vida, ou alguma dúvida que você tem, ou a sua história do passado que você não sabe, suas origens, ou o presente que você precisa entender, que você não está compreendendo, ou que você quer para o seu futuro. Então, é busca de consciência, é busca de entendimento, porque para nós nos furar, a gente tem que ter todo esse processo de entendimento. Se não tiver, a gente não vai conseguir. Então, as cerimônias, elas são... ela não é algo de outro mundo, ela é uma coisa que nós precisamos no nosso dia a dia, como seres humanos, a melhorar ali e descobrir nós mesmos. Anything else? Final words to add here before we close? Thank you so much, brother, por abrir essa oportunidade no seu canal, no podcast.
Queremos colaborar com a humanidade e ajudar esse processo de, né, em tudo que a gente puder também. Somos solidários à causa da humanidade e estamos aqui para nos misturar juntos e abraçar, né, uns aos outros, dar suporte. E com certeza vai ser uma alegria poder conectar com todos aqueles que têm interesse de nos conhecer. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Sitori. Thank you so much. Thanks. I'll see you soon in the United States. Aho. Thank you so much. Yes, thank you so much. I'll see you soon. Thank you so much. We also have a few things we want to make sure that we can point you towards before we say goodbye to Prince Haru. And number one is the Kuntanawa Nation. They are located in the Amazon basin and they have retreats coming up. So you can actually go and visit and sit with and learn from Prince Haru and his wife, Haida. They've got special offerings and ceremonies and guided excursions. The next one coming up is in July of this year of 2025. And then they have another one in November 2025. And you can learn about that by going to their website, kuntanawanation.com. And that is also in the show notes. So if you go down to the show notes, you can get their website. I'm also really, really excited to say that I will be in person and sitting with and learning from Prince Haru and Haida in Maryland, in the East Coast of the United States. I would like to invite everyone listening from anywhere around the world. If you'd like to join us, we'll be together from March 27th to March 30th in Maryland, which is about 3 hours outside of Washington, D.C., about 4.5 hours from Philadelphia and about 5.5 hours from New York City. So you have an opportunity to come and be with Prince Haru and Haida, the leaders of the Kuntanawa Nation during that time. They're also going to be in the Virgin Islands and in St. Thomas, and that's from April 11th to April 13th. So they are having a plant medicine immersion retreat there, and it's also a certification ceremony. So you can also be certified in learning about the ways that they are working with indigenous plant medicines from the Amazon to protect and steward and bring in a new level of healing and consciousness amongst all people. We have songs that have been threaded throughout this episode, beautiful songs, medicine songs that Prince Haru sings during ceremonies. Evolutionary, restoring balance and healing the natural world is brought to you by me, Hawa Kasit. If you would like to find out more about me and my story, head to hawa.us. That's HAWAH.US. And then make sure to search for me in Apple Podcasts, Spotify, and Google Podcasts, or anywhere else podcasts are found. Make sure to click subscribe so you don't miss any future episodes. Thank you for listening. Stay in touch. Peace. Adiós.